Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do JDVcast. Nós aqui do escritório pensamos em algumas atividades para a valorização da mulher, especialmente no mês de março. E por isso, nós decidimos fazer esse projeto do podcast com o tema A Mulher no Direito. Eu sou Anne Caroline, atuo com Direito Previdenciário. Ao meu lado está a doutora Iane Justiniano, que atua especialmente na recuperação de crédito aqui do escritório. E aqui na nossa frente temos duas convidadas maravilhosas, que é a doutora Isabela Mendanha e a doutora Larissa Paloche. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Doutora Isabela. Bom, gente, primeiramente eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês, compartilhando, profissionais que eu admiro, que eu já conheço há um tempo, então, principalmente tratar sobre esse tema é algo muito prazeroso, Acabar trazendo situações do nosso cotidiano é uma coisa que nós vivenciamos, mulher advogada, aqui estamos nós. Então, é muito gratificante. Como a doutora Anne falou, meu nome é Isabela Mendanha, eu sou advogada, sou especialista em direito civil e empresarial e também tenho um pezinho ali no criminal, que é a área que eu sempre gostei de atuar, desde a época da faculdade. Então, é a área que eu também estou atuando até hoje. Eu sou a doutora Larissa. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, porque eu fico muito lisonjeada em fazer parte desse projeto do podcast JDV. Quando recebemos esse convite, a gente ficou bem nervosa, o primeiro projeto, não sabia qual a expectativa que a gente ia ter, mas estou muito feliz em fazer parte. Eu tenho 5 anos já na advocacia e eu tenho bastante vivência, principalmente, como a doutora Isabela falou, na área criminal, que foi como eu comecei a atuar como autônoma. Então, eu tenho várias histórias para contar, eu tenho várias vivências como mulher e autônoma, e isso vai trazer, assim, uma perspectiva para quem está começando e o que esperar da advocacia. Hoje eu não atuo mais no criminal, eu mexo com a recuperação de crédito com a doutora Iane, sou coordenadora, Então, mas o criminal sempre foi a minha paixão, Então, vamos contar aí um pouquinho sobre como funciona a área da advocacia para nós mulheres. Saibam que nós estamos muito felizes por vocês aceitarem esse convite. As duas têm um cantinho especial no nosso escritório. Isa ainda, que já atuou com a gente já há uns 2, 3 anos e agora está aqui como convidada no nosso podcast. E dando uma introdução no tema que a gente trouxe, especialmente a vocês, Simone de Beauvoir dizia: ser mulher não é apenas uma questão biológica. Ela inclui vários complexos históricos, sociais, e não seria diferente nosso papel de mulher no direito, Nós já alcançamos uma porcentagem muito maior, mas que ainda existe, Algumas diferenças, não temos tantas oportunidades em escritórios, como também na equiparação salarial, e também dos obstáculos, que nós temos pela sociedade, não só no direito, como tantas outras áreas, E aproveitando que vocês já falaram que vocês já foram da área criminal, é algo que eu e a doutora Anne nunca adentramos e não tenho até um certo receio. E eu gostaria de saber o que levou vocês no início da advocacia a escolher a área criminal. Que, querendo ou não, como a gente sabe, a área criminal, antigamente, graças a Deus agora já mudou, ela é uma área meio machista, Então, se vocês tiveram algum receio de escolher, ou se quando escolheram a área criminal, tiveram esse receio de ser mulher, como é que é? Gostaria de saber de vocês, porque a gente nunca foi na área criminal, então eu tenho essa curiosidade. Uma curiosidade, Então, na verdade, eu costumo dizer que o criminal que me escolheu, não foi eu que escolhi o criminal. É verdade. Porque tudo que eu ia atuar, desde o início na faculdade, meu primeiro estágio foi em uma vara de execução penal e posteriormente a isso eu também estagiei no Ministério Público, onde eu atuei também em uma procuradoria criminal. Então, assim... Então estava tudo ali no meio, Sim, desde o início, aonde me levava? Pro criminal. Quando eu formei e peguei meu AB, a minha primeira oportunidade em um escritório era um escritório criminal. Então, assim, foi o criminal que foi me levando e me escolhendo. E eu, particularmente, na faculdade, sempre tive mais afinidade por essa área.
e até mais facilidade. Então foi algo assim natural, né, Larissa? Natural. E aí, quando eu formei e pude atuar como advogada, né, sair um pouco de trás do balcão, porque ali como estagiária nesses órgãos, a gente está ali por trás do balcão, é outra realidade, né? E aí eu comecei a ter bastante vivência em presídio, em delegacia, e despachar com o juiz, assim, na cara e na coragem, gente, era na cara e na coragem, porque como jovem advogado, né, como quem está iniciando, a gente vai ali na cara e na coragem. Como destoa, né? Quando a gente está Sim, como destoa. na visão estagiária para depois. É verdade, destoa muito. E principalmente a questão de trabalhar em órgão público e depois em atuar como advogado, é totalmente diferente, né? E assim iniciou o meu trajeto no criminal, com relação a se eu sentir medo, se eu sentir algum receio. Sim, né, com certeza senti, até porque eu formei muito nova na faculdade, eu tinha 21 anos. Então, além do gênero mulher, também tinha a questão por ser jovem. Então, muitas vezes eu estava ali no presídio, aguardando para falar com algum cliente, e eu ouvia dos próprios colegas, né, colegas homens em sua maioria, e de alguns servidores que ali estavam. Nossa, mas você aqui, tem certeza, doutora, que você quer atuar no criminal? Você é nova? Quantos anos você tem? Você já é advogada com OAB? Com OAB e tudo. É desse jeito. Então, assim, a gente enfrenta, né, esse tipo de dificuldade, mas que com o tempo você vai perdendo esse medo do embate e melhorando essa questão e tendo certeza do que nós realmente queremos fazer, né? É igual eu falo para as meninas, que elas disseram assim, eu não tenho vontade de ir para o criminal e nunca gostaria de ir para o criminal. Eu sempre falo isso para todo mundo que me pergunta. Você tem que passar pelo menos uma vivência por uma delegacia. Você precisa, porque no criminal você aprende a se virar. Porque ali você aprende a lidar, que é uma maioria machista, sim, ainda é muito. Infelizmente, ainda é composto por homens, a maioria são homens, e são sim uma certa resistência que eles têm de ver a gente, que é nova, que é mulher. Então, digamos assim, ali você aprende a lidar com todo tipo de pessoa. Você aprende a lidar com aquele colega de trabalho que acha que você não deveria estar ali porque você é mulher e você é nova. Você aprende a lidar com aquele servidor que olha para você e fala, meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Você aprende a lidar até mesmo com o seu cliente, porque você tem que conquistar ele, porque você está ali por indicação. E às vezes ele olha para você e pensa, será que tem outra pessoa por trás dela também ajudando ela? Porque ele não acredita 100% na sua capacidade. Então você aprende a lidar com tudo ali. É ali que você aprende a como você vai conseguir conciliar todas essas pessoas sem ser ignorante, sem ser barraqueira. É verdade. Que nem a Isabela falou, eu também fui escolhida por criminal. Quando eu comecei a atuar, eu comecei como autônoma, juntou uns colegas de trabalho e a gente decidiu pagar um aluguel. Então, digamos assim... Cada um fazia a sua parte, só que se dividia o espaço. Isso. Dividia-se o espaço, mas cada um com o seu cliente. Com o seu cliente. Entendeu? Agora, se eu pegasse um cliente e o meu colega pedisse para atuar junto, aí a gente dividia, mas senão era cada um por si. E aí, sempre vinha mais questões criminais. E também eu tinha feito minha segunda fase na OAB, eu já tinha feito uma especialização em criminal, então acabou que foi bem mais fácil para mim atuar nessa área. Mas foi bem mais fácil pelo conteúdo. Você gostava? Pela matéria criminal, porque a vivência foi muito difícil. Muito difícil. A primeira vez que eu fui num presídio, eu errei o presídio. Eu fui bater em outro presídio, me retornaram para esse e eu não sabia. Então, digamos assim, é uma área que te desafia, por isso que eu gostei muito de atuar. É uma área que te cresce emocionalmente, principalmente. E é uma área... eu sou apaixonada pelo criminal. Eu sou suspeita também, gente. Desde a faculdade, as minhas amigas sempre falavam assim, é prova de penal, Isabela... Foi uma matéria que realmente eu tinha muita facilidade, muita afinidade. As minhas melhores notas foram em criminal. Para mim também, no meu caso também. Então, ele nos escolheu, não foi, Larissa? Então, já que vocês falaram sobre esse amor pelo criminal, né, eu queria que vocês contassem um pouquinho
qual foi o maior desafio que vocês passaram? Não necessariamente só no criminal, mas assim, na vivência no direito. Assim, pensa numa situação que vocês gostariam de destacar que foi assim desafiadora para vocês. Foi algo também que te machucou, né? Que fez tu crescer também Justamente pelo fato de ser mulher, né? Que a gente sabe que é mais difícil. É porque assim, pelo fato de nós sermos mulheres e jovens, a gente tem que estar sempre tentando se firmar, sempre tentando demonstrar que nós somos capazes, né? Então, isso é algo que desde o início da advocacia e até agora, até o momento aqui, jovens, né? Apesar de já ter 5 anos de advocacia, ainda passamos por situações como essa. Eu passo por situações como essa, né? Então, sempre tem alguma situação nesse sentido. Mas, com o passar do tempo, igual eu falei, as coisas vão mudando, você vai sabendo lidar com situações e se posicionar. Se posicionar é sempre muito importante, sabe? Porque, às vezes, quando olham pra gente, uma advogada mulher, jovem, às vezes até tirando uma gracinha, né? Tem a questão do assédio moral, que é muito grande, gente, não só no criminal, mas... Que até inclui a nossa vestimenta, né? Sim, também, né? Sim, então, assim, você tem que saber lidar com situações. E por eu já ter trabalhado aqui, trabalhei no escritório 2 anos, quase 3 anos. Quase 3 anos. Né? Eu tive essa oportunidade onde o Dr. Igor me incentivou, acreditou no meu trabalho. Eu fui coordenadora, então assim, às vezes eu era muito mais nova do que outras pessoas que estavam aqui, né? E por ser mulher, foi um desafio muito grande, mas que me acarretou em uma oportunidade e um aprendizado muito grande, né? Tanto que, através dessa experiência, hoje em dia eu estou podendo iniciar o meu próprio escritório, né? E tudo isso influenciou demais a convivência, e poder empreender também para a mulher é algo complicado, né? Então, assim, em específico, gente, tem várias situações. Tem várias. É complicado de mencionar, mas eu poderia citar uma situação onde foi bem desagradável, digamos, de estar ali sentada perto de outros colegas homens e ouvir algumas piadas sobre advogada mulher e ficar coagida e calada, não ter assim a coragem de me expressar, sabe? Passei por situações como essa e ali, pelo meu gênero, me senti bastante desafiada, mas é isso, é trabalhando, é estudando, é demonstrando que nós temos a capacidade, né, de estar onde estamos. Então, A minha também teve 2 pontos que me marcaram muito, que é a resistência masculina. Na área criminal, a resistência masculina, eu acho que não só na área criminal, né? Eu acho que em todas as áreas. Já passei por dificuldades da resistência masculina em te aceitar como líder. Em aceitar que você tem a capacidade de ser a líder do escritório, de você ter a capacidade de você resolver o problema do seu cliente, de você resolver o problema do escritório. Essa resistência masculina que me incomoda muito até hoje, daquela famosa frase assim, e cadê teu chefe? Já não, eu quero falar você que resolve, é você que resolve, nossa, mas você é tão nova. Então, digamos assim, medir a nossa competência pela aparência e pelo gênero. E falando em aparência também, outra coisa que me incomodava muito, na verdade ainda me incomoda, é a questão da simpatia. Você ser simpática e a pessoa confundir com você dar moral. Você ser simpática, você ser gentil, não significa que você está dando abertura para convites relacionados à sexualidade. Então, digamos assim, isso também é uma coisa que me incomoda muito, porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou comunicativa com todo mundo, do jeito que eu trato uma mulher, eu trato um homem, é igual. Então, eu vou ser gentil com ele, eu vou ser carinhosa com ele, do jeito que eu sou com uma mulher, e isso não significa que você vai poder me fazer convites para jantar de uma forma pejorativa. sim. Né? Então, essas 2 questões da advocacia para a mulher me incomodam muito. E assim, eu confesso que no início isso até era meio que um bloqueio para mim, porque eu ficava pensando, será que alguém vai me contratar por eu ser mulher? Será que eu preciso de um parceiro homem para ser sócio comigo e alguém me dá credibilidade? Sabe? Será que alguém vai me contratar? Eu sou tão jovem.
Porque já teve cliente que me olhou e falou assim, nossa, mas você é tão jovem, não dá. Não, e quando eu te pergunto se você é estagiária. Você tem OAB? Você tem OAB? Tem OAB e tudo, mas assim, através do nosso empenho, igual eu falei, através disso tudo nós podemos mostrar que sim, nós podemos, nós estamos aqui, estamos mostrando para que viemos, né? E é isso, tem que saber driblar a situação. A gente sabe, assim, que de fato a mulher ela sempre tem que estar provando alguma coisa. Seja a mulher no direito, a mulher em qualquer outro tipo de profissão, a mulher na vida mesmo em sociedade. Né? Então eu acho que isso é o grande desafio da mulher. Sim. Sempre ter que estar provando alguma coisa. É verdade. Vocês falando dessa forma, tipo assim, lembra até... Eu tenho 24 anos, sou muito novinha, mas tipo assim, estou tipo, na administração do escritório há 3 anos. Sim. Então eu comecei bem novinha, com 19 anos, então eu fui muito testada. Fui muito testada pela minha capacidade, por eu ser estagiária, por eu ter domínio, por poder dar palavras de comando e não receber o retorno. E vocês falando isso dessa forma, lembra até do meu tempo de estagiária, em órgãos públicos também. Eu estagiei em um órgão público que a maioria era homem. Era. Sim. A maioria era homem e quem liderava era uma mulher. Então isso... poder ter essa posição dentro do escritório agora, atuar como coordenadora, eu comecei como estagiária e ter essa posição, tipo assim, demonstra que eu não abaixei minha cabeça. Sim. Eu não abaixei minha cabeça, eu continuei liderando, eu continuei lutando mesmo pela minha voz e falo. Uma amiga minha, da qual vocês conhecem, que é muito especial, a Renata fala, aqui nós sempre tivemos voz e vez. Que legal vocês poderem trazer tudo isso. Realmente, aqui no escritório, no IJDV, realmente nós sempre tivemos voz. Eu particularmente sou encantada pelo escritório e tenho um carinho imenso por todos aqui. E até pelo Dr. Igor, justamente porque ele me deu essa oportunidade. Ele acreditou. Eu tinha voz aqui dentro, eu sempre tive voz aqui dentro. Quando ele estava com algum embate, doutora Isabela, vem aqui, vamos conversar. Aí ele levava em consideração o que eu estava pontuando, sabe? Então isso é muito importante, você ver que tem pessoas que acreditam em você, ver a credibilidade, né? Então isso realmente faz a diferença na nossa vida e até dá coragem para tomar novos passos, né? E transformar a gente também em líder, né? Olha, o primeiro podcast do IJDV é de mulher. Então, digamos assim, ele olha pra gente assim, diz assim, ei, vai lá fazer o despacho com o desembargador, ei, vai lá fazer a sustentação oral no TRT. E a credibilidade, assim, é muito, ele confia. Às vezes a gente até me sinto um pouco insegura, porque é o nome dele, né? Quando eu era autônoma, era meu nome. Então, aí sendo o nome dele, eu fico um pouco preocupada e ele olha pra mim com uma segurança tão grande que eu falo, meu Deus, é verdade, né? E não é à toa que a gente está aqui no meio de pessoas que ou já foram coordenadoras, como é o caso da doutora Isabela, que já foi coordenadora geral do escritório, né, como as atuais coordenadoras da recuperação de crédito, né, que dividem a cadeira, e eu aqui solo no previdenciário, mas também como coordenadora da minha área de previdenciário. Então, estamos dentro de figuras femininas de liderança no direito. E agora, caso conforte vocês, somos 7 mulheres aqui no escritório. Verdade, a casa das 7 mulheres. Estamos em maioria, então, né? Que bacana, que bacana. E a gente sabe, né? Nós já conquistamos muitos direitos, né? Conseguimos dar um pouquinho mais espaço, até na advocacia, no direito também. Mas eu gostaria de saber, assim, o que falta para vocês ainda? O que acha que algo que a gente ainda tem que ajustar, algo que a gente ainda tem que lutar? A gente vive numa luta constante, né? Verdade. Mas, tipo assim, no direito, o que vocês acham que ainda tem a diferenciação ou algo do tipo? Eu gostaria de saber de vocês, já que vocês já têm mais tempo do que a gente e agora a Isa está como advogada autônoma, né? E queria saber, assim, o que está faltando ainda? Gente, realmente a questão do preconceito, ele existe, é fato, não tem como negar. Apesar de que nós estamos caminhando aos poucos, né, passinho de formiga, mas estamos caminhando, já conseguimos conquistar muitas vitórias e nós precisamos buscar cada vez mais remunerações iguais, tratamento igual, né, que não tenha essa disparidade.
tanto que hoje em dia existe a Lei Júlia Matos, né, que é a Lei 13.363, que fala sobre a mulher gestante, grávida, gestante, que amamenta e a que acaba de dar à luz e até a adotante também, que traz alguns direitos das mulheres, né, apesar de que muitas vezes eles não são respeitados. Tá? Recentemente nós podemos, se a gente der um Google, dá para ver algumas advogadas que tiveram essas prerrogativas desrespeitadas, porque uma delas por exemplo, ter prioridade na audiência, ter prioridade na sustentação oral. E muitas vezes tem magistrados que não dão. Tá? Acontece que dessas situações serem ignoradas. Então, é algo que nós estamos conquistando, mas é aos poucos. E eu acredito que para a gente conseguir mudar mesmo essa situação, é continuar esse embate, gente, é não desistir, demonstrar que nós somos capazes, mas que ainda falta muita coisa, falta sim. A Isabela falando sobre maternidade, eu vejo assim que nos fóruns, por exemplo, não existe um espaço em que possa ter assistência à criança, né? Então, digamos assim, se uma mãe naquele momento teve que levar o filho para ficar ali esperando, não existe um fraldário, não existe um vestuário, não existe nada. E se você levar um filho para uma audiência, nossa, não pode também. Então, digamos assim, tem que ter essa assistência, porque querendo ou não, ainda falta olhar que a mulher advogada, ela não é só mulher advogada, ela é mãe advogada também. Igual teve a questão do Google Meet agora, né, que as audiências... Tudo Sim, na pandemia, né? Como é que se viraram? Na pandemia, as crianças tudo em casa, que não tinha escola, não tinha nada, aí chega, né, os desembargadores, os juízes, ou outros tipos de pessoas que falam assim, tem que tirar as crianças da sala porque não pode ter barulho, doutora. Sim, eu vou enfiar essas crianças aonde, gente? Vai botar uma mordaça nas crianças? Tava tudo fechado, né? Então, digamos assim, é um olhar, tem que ter sim esse olhar mais para a questão da mulher na maternidade, porque senão a gente acaba pensando, poxa, então quer dizer que se eu escolher ser mãe, eu vou ter que largar a minha advocacia, porque eu não vou conseguir conciliar os dois, então eu não tenho que escolher ser mãe e não escolher ser advogada. Eu posso fazer os dois, é só a sociedade, né, aprender a se moldar também. E também outro ponto que eu acho que devia ser muito mais valorizado, devia ser muito mais visto, é a questão do problema do assédio que a gente sofre na advocacia, o assédio moral. Às vezes o sexual ali, eles não estão vendo porque está muito na surdina. Mas o moral é constante, porque, por exemplo, eu já participei de audiência que ela era composta 100% por homens, e as testemunhas eram 100% homens, então a única mulher que estava lá era eu, e a testemunha, por ser contra o meu cliente, ela me tratou de uma forma pejorativa, sendo que na hora, ao invés, né, da figura que deveria tomar o partido e dizer, olha, você respeita a advogada, assim como você também está respeitando a outra parte. Não, eu tive que tomar uma compostura e dizer, você precisa respeitar, assim como você está respeitando a outra parte. Então, eu acho que tem sim que ter esse olhar um pouco mais delicado para essa questão do assédio moral, porque ainda acontece muito, principalmente com nós mulheres. Sim. E pegando esse gancho de que você falou, de que, por exemplo, nessa audiência só tinha homem, né, a maioria ali homem, se nós pararmos para olhar um mural de fotos ali do nosso Supremo Tribunal Federal, a grande maioria ali é homem. E até o ano de 2000 era só homem, gente. Né? A partir do ano de 2000 que entrou a ministra Ellen Grace, que foi a primeira ministra mulher do nosso país, mas assim, na sua grande maioria são homens. Né? Não só no STF, mas em outros cargos também. Então, às vezes a gente se sente acuada e não se sente representada. Né? Não se sentir representada é algo que está, acho que até no nosso cotidiano, né? Sim. Até que tem melhorado nesse sentido, mas acontece muito ainda. Fiquei com muito orgulho, né, que esse ano a OAB tem 4 mulheres. São 5. São 5. Aí, 5 mulheres na presidência. Fiquei muito orgulhosa porque é um marco histórico. É verdade, é histórico. E estamos aí, crescendo. E principalmente a OAB São Paulo, né? A OAB São Paulo sempre foi liderada por homens e pela primeira vez nós temos aí
a Patrícia Vanzolini, à frente. Ela até me deu aula no Damaso e eu falei assim, ela me deu ela me deu aula no Damaso e aí quando eu vi que ela ia se candidatar, eu falei, uau, e conseguiu, né, pela primeira vez. Não, eu fiquei muito feliz com a conquista. Porque é uma conquista que não é só dela, é de todas nós. É de todas nós, né? Quando uma mulher vence, a gente sente que todas nós conseguimos vencer junto com ela, né? É que nem aquela questão da representatividade que você falou, a gente se sente representada. Então isso é muito importante, por isso que a gente quer sempre ver as mulheres em liderança, em figura de destaque, porque assim, a gente é boa, tão boa quanto um homem, então a gente merece também esse destaque, né? Então isso é muito importante. Merece o destaque, o respeito e até a questão das remunerações, né? Que muitas vezes, pegando assim essa parte da mulher gestante e tudo mais, muitas vezes tem escritórios que as mulheres deixam de ser contratadas porque, mas vai ficar grávida. Ou se não, na entrevista, você tem filho? Só tem isso. E vai deixar com quem? Não perguntam isso para um homem que vai fazer uma entrevista de emprego, né? A gente sabe disso. Justamente. Então, tem várias coisas que vocês citaram, todas super importantes para a gente avançar, né, e melhorar na nossa vida em sociedade mesmo. Mas agora eu queria que vocês me falassem também, com base nisso tudo que vocês já viveram, qual mensagem que vocês deixariam para todas essas mulheres que vêm ingressando cada vez mais na academia, né, de direito e também em outras profissões, porque assim, a gente sabe que a gente vem ocupando cada vez mais espaço. Né? Aos pouquinhos a gente começou a ter muito mais oportunidade do que talvez as nossas mães, as nossas avós, enfim, pessoas que já passaram pela gente, né, assim, mais antiga, mas eu queria que vocês contassem, falassem essa mensagem mesmo de incentivo, né, para todas as moças, mulheres que estão aí na academia. Jovens advogados. Para eu e para a Anne também, eu e a Anne. Mulheres no direito, mulheres em todas as profissões, no geral, vamos generalizar. Acho que cada vez mais mulheres estão ingressando, né, no direito. Eu quando recebi minha ordem, a maioria era mulher. Olha só que bacana. A nossa turma de direito, a maioria era mulher. Eu diria que assim, quando uma mulher avança, todas nós avançamos juntas, né? Então, nós temos que seguir em frente e estar sempre buscando o nosso melhor e dar o nosso melhor, como sempre fazemos, né? E é isso, não se calar, não ficar acuada, né, por ser mulher. Não, nós somos boas, nós somos ótimas e maravilhosas. Fazemos várias coisas ao mesmo tempo. E tá tudo bem, tá mais que bem. E com maestria, né? Então, assim, é isso, vamos avançar. Aos poucos, eu acredito que nós vamos conseguir alcançar cada vez mais os nossos direitos. Assim como teve a primeira mulher advogada no Brasil, que através dela, porque antes dela a ordem não permitia, né, que nós atuássemos como advogada. E a partir disso nós viemos crescendo e cada vez alavancar mais. Não vamos ter medo. Abaixar a cabeça, jamais. Vamos abaixar a cabeça. Eu montei uma frase bem clichê, mas eu achei ela muito importante, que é: para cada derrota que nos impuserem, sejamos resilientes. Para cada recuo dado, sejamos perseverantes. Para cada vitória alcançada, sejamos ambiciosas e tenhamos medo apenas do comodismo. Eu não sei de quem é essa frase, eu só catei na internet, tá? Mas eu achei, assim, maravilhosa, muito significativa, e eu acho que a gente não deve se acomodar, a gente realmente tem que ter medo do comodismo e continuar firme nessa batalha aí, que é longo o caminho ainda. É isso aí. Temos um longo caminho pela frente, mas vamos trilhar com maestria, tenho certeza. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente estava esses dias conversando no escritório, falando assim, poxa, eu só cheguei aqui porque eu tive mulheres que lutaram pelos meus direitos, lutaram pela minha voz e até a minha construção como profissional mesmo. Quando eu estagiei em órgão público, eram mulheres que lideravam. Quando eu cheguei no escritório, eram mulheres que lideravam. Então, se tornou um lugar para mim muito confortável. Mas que não se encerra por aqui, né? Desde a Constituição de 88, nós tivemos, né, essa igualdade de direitos.
mas que nós sabemos que não foi suficiente, né? Eu acho que ainda há muito essa desigualdade social também, né? Salarial, que vocês falaram. Nós não temos uma paridade na OAB também. Pela primeira vez, nós temos 5 presidentes de conselhos seccionais, mas eu acho que tudo não se encerra por aqui, né? Nós temos poucas mulheres no empreendedorismo, nós não temos essa acessibilidade, na verdade, como você falou. Acho que Isa pode estar enfrentando isso, né, como advogado autônomo, de você ter que se reinventar. Ou senão você ter esse medo, tipo assim, eu sou uma advogada autônoma e quando eu for mãe, como é que vai ser? Entendeu? É um medo, gente, vou confessar. Eu confesso que quando eu estava de estágio para advocacia, a advocacia ela meio que entrou na minha vida discretamente e eu apareci, mas eu tinha muito medo. O meu pensamento como estagiário, mas e aí, se eu quiser ser mãe? Eu falei, eu quero cuidar das crianças, como é que eu vou ter que me dividir, né, conciliar isso? E eu sempre tive uma rotina muito pesada. Então, acho que queremos cada vez mais mulheres no lugar de destaque, cada vez mais essa visibilidade, né? No STF, no STJ, na OAB, em tantos lugares, não só no direito, né? Mas também na política, né? Em todas as áreas. Isso. Então, meninas, nós agradecemos muito pela presença de vocês aqui. Foi um bate-papo muito bom, que eu acho que a gente conseguiu saber um pouquinho da história de vocês, porque a gente sabe que ela é grandiosa, né? Então, é muito prazeroso receber vocês aqui no nosso primeiro JDVcast. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, né? Sim, eu só tenho a agradecer a vocês pela disponibilidade, né? Sabendo que vocês têm uma vida corrida, mas vocês tiraram um tempinho. Isa chegou aqui Mesmo atrasada, gente, desculpa. Mas vocês tiraram um tempinho para ter essa conversa, que essa conversa chegue a muitas mulheres, a muitas estagiárias, a muitas mães. Eu tenho certeza que isso, de alguma forma, vai inspirar alguém. Assim como a gente já viu muito conteúdo por aí, a gente se inspirou, né, na história dessas pessoas. Então, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa vai tocar aquela pessoa para ela não desistir. A gente sabe que a gente vai conquistando. E graças a vocês, mulheres que estão aqui, que lutam por isso, que nunca baixaram a cabeça, que se desafiam no empreendedorismo, que se desafiam nas lideranças, na forma que você fala, na forma que você se veste. Agora, a gente tem que ter esse cuidado até hoje, né? De como se veste, saia curta, decote ou algo do tipo. E isso não nos define. Não, verdade. E eu agradeço de coração. Espero que vocês aceitem novos convites. Com certeza. Para mim é realmente um prazer estar aqui. Igual vocês falaram, a Isa está começando agora, a questão do empreendedorismo. E realmente, mas assim, muita bagagem eu trago daqui. Tem muita coisa que eu aprendi aqui, que eu estou colocando em prática agora. Então, sempre que quiserem me chamar, eu estou disponível. Pode deixar. Não me liguei pro acaso. Normalmente não é assim, mas é porque realmente está corrido, gente. É um prazer estar aqui com vocês, viu? É também um prazer receber esse convite, apesar de eu já estar no nosso corporativo, mas ser convidada por um olhar de fora de outros projetos que eu tive. É maravilhoso. Eu só tenho a agradecer vocês pelo convite, gente. Obrigada. É isso, gente. Encerramos o nosso JDVcast.